Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Analista em Neurobranding da ESPM Rio de Janeiro. Bom, eu vou falar para você um pouquinho sobre as aulas incríveis que você vai ter nesse curso. Bom, a gente já vai começar o curso com a primeira aula, com a introdução às neurociências e ferramentas complexas. Você vai entender como iniciou o processo de neurociências, quais foram as primeiras pesquisas e como elas foram evoluindo, não só em técnicas e metodologias, mas também em equipamentos. A gente vai falar também um pouco sobre as ferramentas complexas, como inteligência artificial, redes neurais, Big Data e a construção de algoritmos, que vai facilitar para a gente analisar dados diretamente retirados do cérebro do consumidor. É importante lembrar que em todas as aulas a gente vai ter equipamentos de ressonância magnética e eletroencefalograma para que possam embasar e para que você também possa já entendendo como funcionam esses equipamentos, para na última aula você não só utilizar esses equipamentos, mas também analisar o seu projeto com ressonância magnética e eletroencefalograma. Legal, né? Mas a aula 1 ainda não acabou. A gente vai falar sobre o modelo T, que é o modelo que eu inventei para auxiliar a gente a mensurar as variáveis do processo de experiência. Porque, em primeiro lugar, a gente tem um cérebro que vai captar essas informações do meio ambiente e vai, através dos processos cognitivos, gerar uma resposta biológica para o nosso corpo. Essa resposta ela vai através de hormônios e peptídeos neurais, para que o nosso corpo responda a uma ação de luta e fuga, por exemplo. E essa informação ela é aprendida, ela passa por um processo de experiência e se torna uma engrama, que é um conjunto de neurônios que dispara junto e que a gente pode novamente estimular para trazer essa experiência à tona novamente. E ainda na primeira aula você vai aprender a criar personas, mas não do método tradicional. A gente vai fazer isso com metodologias de neurociência. Então a gente vai fazer uma pesquisa, uma síntese, vai identificar quais são as chaves de atração para cada personalidade. E aí a gente vai construir uma jornada do herói através dos interesses e intenções dessa persona. Analisar o cronotipo dela, os arquétipos e o ciclo circadiano. E aí a gente vai para a segunda aula. Na segunda aula, a gente vai contar com a geolocalização dessas personas. Primeiro você vai aprender a identificar elas no mercado, onde elas estão, com maior concentração através de softwares que já existem na internet. E você vai ter também essa aula de comportamento do consumidor com nada mais, nada menos do que o professor Pedro Camargo, que é uma das maiores autoridades do Brasil. Depois a gente vai para uma terceira aula. Nessa aula a gente vai falar sobre a neurolinguística, como ela funciona, o que são os metadados e como a gente pode se aproveitar deles, como a gente pode conectar o fluxo de informações de alguém que está querendo pesquisar ou procurar um produto e um serviço, e você, ou a tua empresa, ou o teu cliente que está querendo oferecer esse produto e serviço no mercado. A gente vai falar também sobre autoridade e reconhecimento. Ainda na aula 3, a gente vai pegar todos esses elementos da neurolinguística e falar sobre os análogos multissensoriais, ou seja, como esses elementos se manifestam visualmente, como eles se manifestam sonoramente, como eles se manifestam no paladar, no tato, no olfato. E a gente vai fazer a modelagem comunicacional, ou seja, pegar cada um desses elementos, como eles influenciam nossos sentidos e modelar como é que a gente vai utilizar esses análogos para impactar o nosso consumidor. E aí a gente vai fazer uma Brand Experience, ou um projeto multissensorial com todos esses elementos e com os pontos de contato do consumidor que a gente viu nas aulas de geomarketing, para que a gente possa gerar conteúdos e mensagens de grande valor e propagar essas mensagens em multicanais. Na aula 4, a gente vai falar sobre os estágios de consciência do consumidor. Tem um momento na consciência do consumidor que ele está disposto a receber conteúdo, mas ele não está ainda a fim de se relacionar com a tua marca. Ele ainda não está a fim de comprar de você, muito menos de sofrer um remarketing da tua empresa, né? E, obviamente, a gente vai ter processos para essa etapa de distribuição de conteúdo, de relacionamento com o cliente, de conversão, de remarketing e também de pós-venda. Afinal de contas, você pode fazer vendas repetitivas para esses clientes e eles também podem ser propagadores da sua marca. Eles podem divulgar a sua marca para parentes, amigos e etc. Na aula 4, você também vai aprender sobre neurodesign. Ou seja, como é que a gente vai construir o branding do projeto com aqueles análogos multissensoriais, né? As cores, os símbolos, as fontes, os fractais e a semiótica. Como é que a gente vai sistematizar toda essa informação e como é que a gente vai colocar essa informação de um modo bom para ser visto pelo leitor ou pelo observador lá do outro lado.
E para isso a gente vai contar com as proporções áureas, que são técnicas de geometrização que são utilizadas há muitos anos nas maiores obras de artes e monumentos do mundo. E você, para finalizar a aula 4, vai ter uma aula com o André Renato, que é presidente da AMAP, Associação de Autopeças do Rio de Janeiro, e consultor de multinacionais do setor automotivo. Na aula 5, a gente vai abrir a aula para você já aprender a projetar toda essa manifestação do branding que a gente fez no mercado. Mas você tem que saber fazer isso da forma correta. E é por isso que a doutora Ingrid Matias, uma das maiores autoridades em registro de marca e direito digital, pós-graduada na PUC, professora de federal, vai estar junto com a gente ensinando a vocês como vocês vão propagar todos os elementos de branding que a gente utilizou durante o curso, sem ter nenhum problema legal com isso. E aí, a gente vai ter uma aula de Neurodesign Science Research, ou seja, vocês vão trazer o seu projeto para que a gente possa ensinar vocês como utilizar a ressonância magnética e o eletroencefalograma para que os seus colegas possam avaliar os seus projetos. Não é legal? Porque a sua última aula é basicamente isso, é avaliar o seu projeto com eletroencefalograma, ressonância magnética, você aprendendo a fazer isso e saindo do curso com uma marca projetada multissensorial e ainda sabendo como utilizar esses equipamentos de neurociência para poder gerar cada vez mais valor a você, a sua empresa, ao seu negócio ou a sua carreira. E aí, tá esperando o quê? Te vejo lá. Analista em Neurobranding é na ESPM Rio de Janeiro.